Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Podeis sentar. Muito bem, amados. Estamos diante de mais um tema para nossa reflexão nessa live. Tivemos uma escola bíblica bem participativa pela manhã, onde falamos sobre escatologia. Houve até uma brincadeira aqui de que nós iríamos dar continuidade à noite. E eu disse que se os irmãos fizessem uma campanha, muitos pedidos para a gente falar sobre escatologia, no caso, sobre o tema que falamos de manhã, que foi sobre a vinda, as duas vindas de Jesus, que nós não pincelamos, nós só pincelamos. Os três povos na ótica divina, que também nós só fizemos como introdução. E o milênio, que também nós não falamos sobre esse assunto, que são assuntos distintos, mas que estão interligados. E deixamos então para uma outra ocasião. Nessa noite, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lemos um texto que fala sobre a origem do homem. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 2,7, diz: e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e ele foi feito um ser vivente, ou uma alma vivente. E eu quero falar sobre a origem do homem, levando aqui esse texto para mostrar de onde que o homem vem, e o que o afeta tem a ver com a sua origem. Todo ser humano, sua origem está em Deus. Deus é o Criador. Não estamos aqui falando de paternidade divina, já que o homem nasce sob o pecado, é um outro assunto, e ele precisa receber a Cristo como Senhor, o meio de reatar a sua filiação à herança divina. Em primeiro lugar, amados, nós analisamos, e isso à nossa volta está muito patente, está muito claro. Ninguém é feliz longe da vida de Deus. Nenhum ser humano é feliz longe da vida de Deus. Pseudos cristãos que não vivem o evangelho de verdade vivem infelizes. E nós já tivemos o desprazer, se é o termo que se pode usar, de ouvir crente dizer que não é feliz porque não tem tudo o que quer. E esse é o infeliz dos infelizes. Imagine alguém que se diz cristão dizer que não está feliz, não é feliz porque gostaria de ter um monte de coisa e não tem. Agora saiu aí esses bebês defuntos, essas coisinhas molengas sem vida, e que as pessoas estão se apegando. Eu sei que é um jogo político, é uma palhaçada para desvirtuar famílias, mas é uma maneira de causar tumulto, de dividir pessoas. Mas os homens... É interessante, o homem caído faz cada coisa de espantar. Primeiro ele acha que ele veio de um efeito estufa, que criou uma proteína, essa proteína gerou uma bactéria, e essa bactéria gerou os macacos, e os macacos foram evoluindo e viraram homens. Então o homem quer surgir de uma coisa impessoal, de uma coisa que não tem vida e que na cabeça deles gera vida, uma coisa que não tem vida e que não sabe o que fez a coisa morta ter vida, que é a proteína criar uma bactéria. A bactéria cria o macaco e o macaco cria os homens. Quer dizer, a coisa irracional. Só não consegue explicar porque que ainda existem macacos, né?
E existem homens, quer dizer, o macaco não virou, o homem não virou macaco, e nem os macacos que tem não estão virando homens. Eles também não sabem explicar, porque isso é teoria. Depois do homem ser macaco, passamos a ter seres humanos adorando bichos. Eu sou pai de gato, pai de galinha, pai de macaco, pai de cachorro, pai de vaca, pai de boi, mãe de um monte de bicho. Mãe. O ser humano se rebaixando ao nível de criatura. E o tema é nossa origem. E agora, irmãos, para piorar a situação, o homem se rebaixa a qualidade de defunto. Porque ele passa a ter filhos mortos. E ele adora os cadáverezinhos, chamado de reborn. Deve ser recém-nascido, né, esse termo? É, um recém-nascido que não nasceu. É só a capa de um defunto. Os homens agora resolvem se relacionar com bonecas e as mulheres com os bonecos. Quer dizer, o ser humano já não interage mais com seres vivos. Ele chegou a um nível tão baixo que agora ele adora defuntos. É um relacionamento de necrofilia. Olha o nível. Então, agora isso não traz felicidade, isso é só para criaturas miseráveis. Esse tipo de situação, irmãos, é para criaturas miseráveis. Agora, pasmem, porque eu conheço, não é nem um reborn, eu conheço gente que está adorando o filho que morreu há muito tempo, e a pessoa fica lá prestando culto, e é crente, amado, a defunto. Eu respeito os sentimentos. Agora, depois de 3, 4 anos, a pessoa dizendo, ouvi sua voz, eu te vi, faz festinha, solta a bola no cemitério. Ô amado, o ser humano chegou a esse nível baixo. E a gente lê o texto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, a Bíblia diz, para os perversos, ou para os perdidos, ou para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz, não há felicidade, não há sossego. Pasmem, porque no nosso meio, o meio evangélico, você tem uma gama de pessoas, crentes, que estão infelizes por causa de contas, que estão infelizes por causa de roupa, que estão arrasados e infelizes por causa de celular, que não consegue adorar a Deus livremente porque está querendo comprar um carro e não pode, não consegue servir a Deus com alegria porque foram contrariados. Irmãos, onde nós vamos parar? Você não pode falar não para crente, você não pode discordar dele, porque ele pode se desviar, ele pode querer tirar a própria vida. Olha o nível baixo, sabe? Uma situação vergonhosa. O homem fazendo isso, irmãos, a ideia é buscar felicidade. A ideia é ser feliz, é se realizar. Ninguém vai se realizar com um reborn, um defuntozinho. Essa coisinha nojenta que não vai crescer, não vai fazer nada. Você só vai alimentar fantasia. Fantasia não alimenta ninguém. Vai aumentar um buraco no peito, uma depressão. Isso não traz felicidade para ninguém. Animal não vai trazer felicidade para ninguém. As pessoas, será que não entendem que a nossa felicidade está em Deus? Sim. Mateus falou assim, calma aí. Por que o pastor não se pergunta por que Deus não impede o abuso de crianças? Eu não vou entrar nesse mérito porque seria outra mensagem. Porque se Deus criasse o homem como um robô, e a mesma pergunta que está sendo feita, a pessoa precisa entender o seguinte, vamos fazer de conta que eu pensasse assim. Exato, essa fala é de ateu. Os ateus têm essa fala, né? A pergunta é o seguinte, se Deus criasse o homem e obrigasse o homem a obedecê-lo, o homem estaria protestando porque não tem livre-arbítrio. Não tem vontade própria. A terra ficou na mão e na administração dos homens. Deus orienta e avisa dos riscos, dos problemas que o homem vai enfrentar. Ele é dono, mas não é o administrador. O administrador é o homem. Não é Deus.
Porque Deus não anda obrigando ninguém a fazer a sua vontade. Agora imagine, eu estou pregando, tem gente incomodada. Amigo, você é um que está incomodado com o que eu estou pregando. Provavelmente, né? Eu não sei. Porque eu não estou vendo ali o que está sendo falado, escrito. Pode estar incomodado com o que eu estou falando. E eu estou pregando a respeito de Deus. Está incomodado. Imagine alguém que não quer obedecer a voz de Deus, que não crê em Deus, que não quer conhecer o plano dele, está querendo ensinar Deus a ser criador e formador de tudo. Imagine, segura. Imagine alguém querer ensinar Deus. A pergunta é, se você tem moral para ensinar Deus e dizer o que ele deve fazer, primeira coisa que você não pode fazer é ficar velho. Segundo, você não pode morrer. Terceiro, você não pode ter fome. Quarto, você não precisa trabalhar, porque você é todo poderoso. Agora, se você não é Deus, por que você está querendo dar aula para Deus? Por que você não quer conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus? Eu não vou dar essa aula, eu não tenho tempo, o assunto aqui é outro. Então toda pessoa infeliz aí, no caso, a pessoa que diz que Deus não existe, sei lá o quê, está aqui nesse mundo que não é dele, o corpo que ele tem não é dele, ele não tem domínio sobre o próprio corpo, ele não tem domínio sobre a alma, ele não tem domínio sobre o espírito, ele não é dono do solo que ele pisa, que é dar aula para o Criador. E um dia, pode ser hoje, amanhã, daqui a um tempo, ele vai embora daqui para onde? E ele quer ensinar o Criador. Então é complicado, né? Muito complicado. Como eu disse, não tenho tempo para entrar nessa questão. Ninguém se realiza, amados, com coisas temporais. Sim? Pode? O Bruno, Magno, ele fez uma pergunta, ele falou, por que Deus não fez a maldição cair, por que Deus fez a maldição cair sobre a terra e não sobre Adão após comer o fruto proibido? Exatamente, por causa do livre-arbítrio. Quem é o administrador da terra? Não é o homem? A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens, a administração é do homem. Todo mundo vai prestar conta para ele. Deu a terra aos filhos dos homens. Foi Deus quem deu. Todo e qualquer crime, todo e qualquer mal que o homem fizer, vai no dia do juízo se apresentar para prestar contas, e aí sim, no acerto de contas é que a coisa fica estreita. Porque Deus deu ao homem o direito de escolher. Certo? Se Deus saísse destruindo um a um que cometesse delito, não tinha ninguém vivo na terra. Porque o homem que Deus criou, ele deu a administração na terra do homem, o homem pecou. O erro é humano, não é divino. Aí Deus se oferece como o meio do homem se apresentar a ele, orar, buscar a sua vontade, e o homem não quer. Está entendendo? Então a justiça de Deus está aí. Ele dá ao homem o direito de fazer escolhas. Se ele não desse, diria que Deus é injusto, que ele é um tirano. Porque Deus dá o direito, dizem que Deus é molenga e não resolve o problema. Coisa do ser humano caído. Ninguém se realiza, irmãos, com coisas temporais. O cara fica lutando a vida inteira para comprar um carro. Um carro bom até. Consegue pagar. É incrível, irmão. Quando ele compra, ele quer até dormir dentro do carro. Em pouco tempo, esse homem já está querendo trocar o carro. Porque ele achou um carro melhor. Ele pode até chegar até numa Ferrari, e ele pode chegar ao melhor carro do planeta, que eu não sei qual é. E quando ele chegar, ele vai estar insatisfeito. Você conhece algum milionário que já não quer ficar mais milionário porque ele já está satisfeito? Você conhece alguém? Quanto mais tem, ele quer, mais ele quer. Ele vai buscar mais. Por que existe essa safadeza na política? Por causa disso. O cara quer poder, poder, poder. Depois que ele, dinheiro e poder, dinheiro e poder. A ganância. Então, e não vai ser feliz. Nunca vai estar satisfeito. Por que muitas pessoas se entorpecem? Ficam famosos, ganham dinheiro, se envolvem nas orgias, se envolvem no meio dos entorpecentes, fazem um monte de coisa e fica infeliz. E morrem em situações deploráveis. Não quero entrar em tantos detalhes por causa do algoritmo, mas é isso que a gente vê. E por que isso acontece? Porque o homem quer ser feliz longe de Deus, longe do Criador. Coisas temporais, seja riqueza, seja tudo que você pode apalpar, pegar e segurar, não vão te realizar. O maior equívoco das criaturas humanas e angelicais, irmãos, foi usurpar a essência do Criador. Sua realização está em ser cheios do Criador e não serem o Criador. O grande erro do homem, irmãos, ainda é querer ser Deus.
Tanto Lúcifer quis ser igual a Deus, como Adão e Eva. A Eva comeu para ser igual a Deus, saber o bem e o mal. O Lúcifer queria assentar-se ao lado como um quarto membro da divindade. O que é isso? Ele quer ser o Criador. Mas nós somos criaturas. Deus nos criou para sermos morada de Deus, não para nós sermos deuses. E o homem, enquanto o seu coração não for habitado pelo dono, já que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem um ser que preenche o homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em outras palavras, a divindade. Deus. Se alguém disser para mim que Deus não é trino, diga-me porque o ovo se faz em 3 partes. Me diga porque o tempo está dividido em 3, presente, passado e futuro. Se Deus não é trino, me diga por que o espaço é altura, profundidade e largura. Me diga porque a melodia é melodia, né? Ritmo e... Fala. A música é harmonia, ritmo e melodia. Certo? Por quê? Por que uma harmonia se forma em 3 notas? Por que os 3 estágios da matéria, gasoso, sólido e líquido? Por que o céu também é 3? São 3. Céu atmosférico, galáctico e céu espiritual onde Deus habita. Porque Deus é trino e foi Ele que assinou a criação. O grande erro é o homem querer ser Deus. Nossa infelicidade é porque nós queremos ser Deus. A gente quer vencer o tempo. A gente quer burlar o tempo, vencer o tempo. Tem gente querendo se eternizar nos clones. Quer dizer, tinham nessa ideia. E o homem vive querendo, por exemplo, nossa espera. Ficamos infelizes porque a gente quer que a coisa aconteça logo. E ela não acontece. Nós queremos ser donos do tempo. Mas o único dono do tempo é Deus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é, ele não foi, ele não será, ele é. Por que Deus é nos 3 tempos? Porque Deus não está sujeito ao tempo, ele é atemporal. Então, você não vai ser feliz com coisas materiais. E pior, você não vai ser feliz com coisas visíveis, palpáveis. Toda a derrota e toda a vitória do homem está no invisível. Está no invisível. Raiva, ódio é derrota. Falta de perdão está no invisível. Desejo de vingança, no invisível. Tirania, no invisível. Ingratidão, invisível. Rebelião, no invisível. Orgulho, no invisível. Inveja, no invisível. Ciúme, no invisível. É o que destrói o homem. Onde que está a solução? Perdão é no invisível. Gratidão é no invisível. Amor é no invisível. Esperança é no invisível, amado. Fé é no invisível. Perseverança é no invisível. Os irmãos estão entendendo? O ser humano veio do invisível. Foi lido aqui essa noite. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de maneira que o visível teve origem no invisível. O homem tem a sua origem no invisível e sua felicidade está no invisível. Por isso nenhum materialista é feliz. Ele é perturbado, desequilibrado, desorientado. Então, em quarto lugar, só há eternidade, irmãos, no corpo de Cristo. E o homem só se realiza com o eterno. Ele não se realiza com o temporal. E só há eternidade no corpo de Cristo. João 17, versículo 3, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Fez assim para mim. Eu fiz assim, fiz assim. E o texto de João 17, 3 diz que eternidade só há no corpo de Cristo. Ninguém vai ser feliz com coisas perecíveis, temporais e palpáveis. Jamais. Qualquer coisa física. Tudo aquilo que você pode comprar,
tudo aquilo que você pode segurar nas mãos, tudo aquilo que você pode embalar, tudo aquilo que você pode fabricar, nunca te fará feliz. É por isso que você ganha dinheiro de colocar no bolso, mas você não coloca no coração. Não consegue. É uma frustração só. Sabia disso? Você pega dinheiro na mão. Hoje em dia já é na base da digitação. Mas você não consegue colocá-lo no coração. E como é isso? Tem gente bilionária infeliz. Tem gente bilionária querendo tirar a própria vida. Tem gente bilionária que não dorme, não descansa e que está perturbado. Por quê? Porque dinheiro, por mais que você tenha, não te satisfaz. O pobre tem um sonho idiota. A gente sabe. Qual é o sonho do pobre? Ficar rico. É para ser feliz. O rico é viajar, de repente é viajar para vários países, comer boas comidas, conhecer vários lugares e continua infeliz. Felicidade não vem daí. Aí o rico já descobriu que vida na área da imoralidade e dinheiro não lhe satisfaz, ele já tem e não é feliz. Mas o pobre pensa que se ele chegar lá ele vai ser feliz. Que frustração quando ele chega lá e descobre que não. O homem luta para ter fama, para ser ovacionado, que é uma coisa temporal. A fama ela vem e vai, ela é efêmera, não é feliz. A única felicidade verdadeira é quando ele conhece o Deus verdadeiro e passa a adorá-lo e servi-lo. Por quê? Porque é de onde o homem veio. Eu conversava com um cara que se diz ateu, filósofo. Ele diz que é ateu, né? E depois dele me encher durante algumas horas, encheu o meu ouvido com aquelas falas bobas de um filósofo sem noção. Depois de um longo período eu escutando, eu disse, chegou a minha vez de falar, né, amigo? Eu também quero falar. E eu fiz uma pergunta para esse ateu. Eu disse para ele, diz para mim, ele falou para mim que quem criou Deus foi Nietzsche, né, o filósofo. E quando ele disse que foi Deus que criou, que foi um homem, um filósofo que criou a ideia da existência de Deus, eu perguntei para ele quem ensinou para os índios selvagens que Deus existe. Eles chamam de Tupã. Quem é que esteve lá no meio da floresta? Foi o filósofo que ensinou? Isso daí é uma crença universal. O ser humano já tem isso nele. Mas é uma outra pergunta que foi interessante. Eu falei, ao longo da história, ao longo da sociologia, vai se encontrar muitos altares erigidos a vários deuses. Por que que existe, por que que nós conhecemos, para quem estuda sociologia, sociologia, por que que as sociedades tinham vários altares erigidos a vários deuses? Como Stonehenge, como as pirâmides do Egito. Por quê? Taj Mahal era por causa de uma mulher, né? Tudo bem, né? Mas por que que existiam tantos altares? Ele falou, não sei. Eu falei, é simples. O homem tem saudade de casa. O homem perdido, ele sente desejo de voltar para casa. Casa o quê? Deus. Quando ele não conhece o caminho certo, ele cria um ídolo. E se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar a relação sexual ilícita. Ele vai adorar dinheiro, porque ele nasceu para adorar. Uma das variantes da palavra grega antropos, de onde se estuda a antropologia, uma das variantes é aquele que olha para cima. O homem foi criado para adorar a Deus. E quando ele não adora a Deus, ele adora qualquer coisa. O reborn, por exemplo, um animal. Se ele não adorar um animal, ele vai adorar esses defuntinhos recém-nascidos. Essas coisinhas mortas aí que não valem nada. Ele vai adorar esses cadáveres. Já falei aqui, teve uma mulher no Ceará, irmãos, que casou de véu e grinada com um ganso. Quando o homem, irmãos, ele se perde, ele adora qualquer porcaria, qualquer coisa suja, qualquer idiotice. Por quê? Está sem Deus. O homem perdido sem Deus é infeliz. O que mais nos assusta, irmãos,
é que dentro do evangelho a gente vê gente vivendo desse jeito. Como é que você pode servir a Cristo e ser infeliz? Quer dizer, não está servindo a Cristo, claro. Mas você está dentro do evangelho. Porque religioso não é feliz. Qual a diferença do religioso, irmãos? Ah, eu não roubo, não mato, não me prostituo, frequento a igreja. Porém, práticas externas sem fé não te dá a vida de Deus. Até porque, ironicamente, eu só posso me relacionar com Deus mediante a cruz. É com sacrifício. Não posso adorar a Deus de outro jeito. Não se adora a Deus pelo prazer. Se adora a Deus pela cruz. E a cruz tem renúncia. Renúncia de, muitas vezes eu ter que esperar. Quanto tempo? Não tem prazo de validade. Esse é o problema. Eu vou esperar em Deus assim, até um certo tempo. Depois, é um absurdo. Já faz muitos anos que eu creio. Isso aí é produto espiritual da Shopee. Então, essas coisinhas da Shopee, sabe? Evangelho da Shopee. Então, você tem que entender que essas coisinhas lá da China. Você vai servir a Deus por um tempo, depois você emborca e vai viver a sua vidinha medíocre, dizendo que vai para o céu, porque você está na igreja, tem um cartão de membro, eu não mato, não roubo, não me prostituo, esse mantra. Você vai repetir o mantra. Porém, evangelho não é mantra, é vida. Não é citação bonita da Bíblia ou feia. Não é roupa. Não é estar constantemente ou de vez em quando na casa de Deus. Não, irmão. Relacionamento com Deus. É vida com Deus. Vida com Deus. Relacionamento com Deus. E não adianta botar a culpa em A, B e C. Isso é síndrome de Adão. Cada um dará conta de si. Então eu tenho que viver com Deus. Se a minha esposa não vive, eu não posso fazer nada. O problema é dela. Na hora no arrebatamento, irmão, se ela não abrir e fechar de olhos, de repente alguém vai estar na cozinha, o outro vai estar no quarto. Não dá tempo de segurar no pé. Até porque, se tentasse, o corpo vai ser transformado, então você vai pegar um bocado de poeira pela sua frente. Não é porque o corpo vai ser transformado, não dá tempo de fazer isso. Mas imagine que algumas pessoas pensam dessa forma, religioso. Vocês não acreditam, mas lá em casa teve uma parente nossa que é evangélica, é da família, tá? Para não dizer que eu estou falando dos outros. E eu escutei ela falando que o gatinho dela que morreu está no céu. Que quando ela for, ela vai encontrar com ele. Eu não podia perder a oportunidade de cortar isso da cabeça dela. E aí ela sentou do meu lado e eu falei pacificamente, não sei se ela concordou, mas ela não ficou brava. Até porque não dava, né? Eu falei, minha filha, animal, ele não tem consciência nem da existência dele, quanto mais de você. Bota na sua cabeça que o animal interage. Você nasceu para dominar o animal. Quando o animal é agradável com você, é porque Deus colocou no animal a revelação dele. Tipo, gratidão. Revela o Criador. Mas o animal é um bicho, é uma coisa programada. Cada um segundo a sua espécie. Ele é programado. O João de Barro faz casa de barro, mas macaco não faz. Isso é coisa de João de Barro. O tigre vira de costas e joga a urina lá na árvore, ou ele arranha. Mas o cachorro levanta a perninha. Só o cachorro faz isso. São características de cada ser. Programado. Um animal vai interagir com você por programação. O homem foi feito em mais semelhança de Deus. O animal segundo a sua espécie. E Deus mandou a terra produzir. Ele age por instinto. Animal não age por razão. Animal não age por lógica. Então, quando o animal interage com você, ele nem sabe que você existe. Você é um animal grande para ele. E o animal não tem consciência de si mesmo. Eu falei, minha filha, você nunca vai encontrar o seu gatinho no céu. Ele não está lá, não. Pode parar. Para com a bobeira, com a infantilidade. Antigamente, essas ilusões se falavam para nenéns. Agora você fala para uns adultos psicóticos. Pior, irmãos, que se diz cristão, você tem que ensinar isso. Hein? A irmã Isabel falou, ainda bem que é ateu, né? Não meu. É ateu, não é a meu. Mais um, são dois agora. Ah, irmãos, o tipo... Hein? Ah, claro, quem falou isso é outro animal.
Agora você já viu animal falando? Diz que é mais fácil um gato ir pro céu do que eu. A pessoa conhece pra caramba, não conhece? Nossa! Não! A pessoa até acha que sabe o que é o céu, não sabe nem fazer um ó com um copo. Eu tenho que ironizar, né? Para escutar isso aí, você vai falar besteira e escuta logo no meio do nariz. Agora, a pessoa, irmãos, é pior do que um quadrúpede, porque é mais do que irracional, né? É menos que um irracional para falar uma baboseira dessa. Só falta dizer que o cadáver foi que criou as pessoas vivas. Não vou estranhar se disser para mim que nós surgimos dos reborns. Dos reborns, aliás, né? Não. Eu me sinto envergonhado que existem criaturas que se diz seres humanos falar isso aí. Eu tenho vergonha. Como ser humano, eu me envergonho. Eu já falei que a nossa live ela é, como se diz, irreverente, né? Então, quem for assistir pensando naquelas mensagens assim, todas regradinhas, como a gente faz no seminário, em outros lugares, nossa live é irreverente. Aí eu tenho que dar uma resposta para uma pessoa tão estranha como essa. Eu não, nunca pedi. Nunca pedi dinheiro em live, nunca pedi. Não, filho, eu não estou pedindo não. Se quiser me dar, eu passo o número do Pix, manda ver. Porque eu não estou pedindo. A pessoa está achando que eu peço, é porque você está querendo, né? Esses dias, irmãos, os irmãos sabem, a gente estava aqui, chegou uma moça que a gente não tem contato, não conhecemos direito, chegou aqui do nada, né? Uma moça chegou ali, chegou perguntando, o número do Pix aí, passa para mim, para fazer uma doação. Fazer uma doação para a gente, para a igreja, né? Para nós não, para a igreja. E alguém obrigou essa moça a fazer isso, ela chegou ali na porta, do nada, ela só fez isso. Fez a doação e foi embora, amado. Teve uma que veio uma vez, parou a moto e perguntou, posso dar dízimo aqui? Eu falei, mas você é cristã, é membro? Não sou crente não. Mas eu posso, eu não posso não? Eu falei, poder pode. Ficou mais de ano dando dízimo na igreja. Só vinha de moto, parava e entregava o dízimo e ia embora. Agora eu pergunto, quem é que obrigou, amado? Eu não falo disso em live, não. As pessoas fazem isso voluntariamente. Agora, quem é contra, vive dando isso para bebedeira, para entorpecente. Eles gastam com isso. Eu não tenho nada com isso. Entendeu? Não tenho nada com isso. Mas a pessoa gasta onde quer e depois quer dizer que a gente não pode gastar ou receber. Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses nessa live. Eu estou, como que eu diria? Triste com uma situação que Satanás criou e está usando agora nos púlpitos, irmãos. Pior, pastores sérios, que eu acho que são sérios, estão falando isso nos púlpitos. Sabe o que eles estão dizendo? Existem pilantras? Existe, todo lugar. Existem pessoas que negociam o sagrado? Todo lugar tem. Agora, estão fazendo uma campanha, mas dizendo que pastor que aceita... Olha, deixa eu dizer para você da live. Estão chamando cantoras como Cassiane, como outros cantores aí, de, como se diz, mercenários, porque eles cobram para cantar e pregar. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Talvez vocês não viram isso em 1 Coríntios, capítulo 9. A Cassiane, por exemplo, tem uma equipe dela. Ela tem gastos para gravar, para viajar de avião, porque ela vai para muito longe. Vai de ônibus. Ela consegue atender várias agendas viajando de ônibus, irmãos. Aí ela tem esses gastos todos. Fica fora de casa com muitos pregadores dias. Tem que viver disso, porque ele tem que comer e beber. Não. Querem dar a ele a oferta, dinheiro da passagem, né? Da oferta da passagem, da comida, e ele vai ficar 3, 4 dias, uma semana fora e voltar para casa sem um centavo para pagar a luz, para pagar as contas da casa dele. E eu pergunto, irmãos, ninguém está fazendo campanha dizendo que é errado gastar no carnaval. Ninguém está fazendo campanha dizendo que é errado gastar na prostituição. Ninguém está fazendo campanha para dizer que é errado gastar no vício. Por que tem gente fazendo campanha que é errado abençoar os profetas e os homens de Deus? Porque nós estamos lidando com Satanás, queridos. Demônios. Por que a igreja não pode prosperar? Só quem pode prosperar são os outros. Estamos nos últimos dias, irmãos. Agora, tem irmãos nos púlpitos dando uma de espiritual ou, sei lá, tão mal informados, pregando, dizendo que o obreiro não pode aceitar a oferta.
Eu não peço, é verdade. Eu nem atendo agenda, faz tempo que eu não atendo agenda. Mas é justo que o obreiro receba pelo seu trabalho. Não é ele não está recebendo para pregar, não, irmãos. É que quem prega come, bebe, paga a conta. Que ideia é essa? Você acha que Jesus viesse em nossos dias, ele ia andar de jegue? Se Jesus estivesse em nossos dias, irmãos, ele ia andar de avião. Quer outra? Jesus era sustentado por ofertas? Não lê a Bíblia. A Bíblia diz que mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Jesus foi criado na carpintaria, mas depois dos seus 3 anos de ministério, ele vivia viajando, pregando. E ele recebia isso aqui, ó. Tanto é verdade que o Judas tinha lá uma sacola que ele vivia roubando, porque entrava muito dinheiro no ministério de Jesus. Lembra da túnica que ele usou? Era sem costura, era caríssima. Tanto é que os soldados lançaram sorte. E Jesus tinha isso de onde? Do que ele recebia no ministério. Por que eu tenho que escutar um bando de gente falando besteira, dizendo que pastor que pede oferta é mercenário? Esse pessoal deveria lavar a boca. Porque tem um monte de mercenário do outro lado, condenando os pastores, que se ele não tiver dinheiro é miserável. Se ele tiver, ele é ladrão. Você acha mesmo que nós estamos preocupados com mula falando? Não estamos, irmãos. Só abri esse parênteses porque eu estou vendo o pessoal aí exagerando. Tem mercenário sim, não é para sustentar mercenário. Agora, os homens de Deus e mulheres de Deus que vivem do ministério precisam ser alimentados para poder viajar, para estar pregando em vários lugares, senão não dá. Imagine, eu estou aqui agora, amanhã eu vou para Washington. Eu vou de quê? De ônibus? Aí o gasto, eu vou tirar, é amor? Eu vou de amor. Chego lá, faço o check-in e digo, cadê o dinheiro? É amor. Gracinha. A hipocrisia aí não tem tamanho. Agora, irmãos, um ponto que eu quero destacar no assunto que nós estamos falando é, eu só abri esse parênteses, deixa eu voltar para o nosso assunto. A nossa infelicidade maior está, irmãos, a maior infelicidade do ser humano está em querer ter. O homem erra, irmãos, por querer ter. E na verdade, para ele ser feliz, ele precisa ser. Ser de Deus. Viver com Deus. A maior infelicidade é porque o homem quer ter para ser feliz, ele precisa ser. E não ter. Ter, a gente recebe, mas não nos faz feliz. Quero lembrar também a todos que há muito tempo eu não atendo agenda, não viajo. E 90% das minhas viagens eu só ganhava o dinheiro da passagem. Hoje, se alguém me convidar, eu vou querer uma oferta sim. Se eu for viver disso. Se eu não for, não quero, não precisa. Se eu tiver condição. Se eu não tiver condição e precisar ficar uma semana, um mês fora, quem me convidar tem que me dar condição de eu sobreviver e sustentar minha família. Tá? Esse não era o nosso assunto. Mas eu levei para esse lado, porque a Bíblia... a própria Bíblia diz que todo ser humano, o único que não recebia salário para realizar a obra era Paulo, o restante tinha. Quero lembrar vocês também que nas 12 tribos de Israel, aqueles que trabalhavam no templo, que eram os levitas, eram sustentados pelas 11 tribos. Eles trabalhavam na obra. Aquele que trabalha na obra, Paulo diz que viva da obra. Aquele que prega o evangelho, olha o que Paulo diz: coma do evangelho. Não há nada aí de mercenário. Eu gostaria de saber onde esses pastores arrumaram isso. Estão querendo o quê? Desculpe, não sei se é isso, que eu não vou falar contra homens de Deus. Mas passa a ideia de que estão querendo ser mais espirituais que os outros. Passa a ideia de que eles sabem do que estão falando. Eu acho que não. Se você tem condição de se manter, e você não pede oferta, porque você tem condição, glória a Deus. Eu também, se eu tivesse condição. Eu não atendo a agenda. E aqui eu não recebo salário de igreja, porque se recebesse também não seria errado. É a igreja que ia dar. Por quê? Se eu vivesse da obra. Nós não temos um número de pessoas para isso. Eu não vivo disso. Eu tenho meu serviço. Mas não é errado se eu tivesse que abandonar meu trabalho para me dedicar integralmente à obra de Deus. Assim como músicos que se dedicam integralmente em igrejas muito grandes. Não há nenhum crime, não há nenhum erro nisso. Os discípulos, irmãos, estavam eufóricos
em Lucas 10, porque eles disseram ao mestre: Senhor, por causa do teu nome, os demônios se nos submetem. A gente fala, o demônio sai. E Jesus então disse para eles: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Jesus aqui está dizendo que a felicidade deles não está em ter poder, no caso de expulsar demônio. Não, diz que a felicidade é vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Então há muitas pessoas preocupadas de ter para serem felizes. Você precisa pertencer a Deus para ser feliz. Tem algum comentário aí que eu preciso saber? Na verdade tem bastante. Surgiu um número bem grande de pessoas falando que é palhaçada, que é mercenário, que é ladrão, falso Cristo, falso, sei lá, um monte de falso aqui. Falando de dinheiro, money. Ô irmãos, gente desorientada. O pessoal tá perdidinho, cara. Ô irmãos, tá bom, é bom que vocês dão engajamento quem pra gente. chama, hein? Eles comem vento, essas pessoas estão falando, eles comem vento, esse é alimento de amor. Dá para ver o amor aí por aí, né? Eles comem amor, é verdade, entendi. É uma vergonha, né, amados? Uma vergonha. Todos os valores humanos, irmãos, não estão em ter. Todos os valores divinos, todos os valores humanos, na verdade, estão em ter. Eles acham que a felicidade deles está em ter alguma coisa. Nós não pregamos isso. O que é que nós pregamos? O evangelho não é pregado para você ter. O evangelho é pregado para você ser. Pertencer a Deus. É isso que nós pregamos. Em nenhum momento, sim. Tem um palhaço falando que se tirasse o meu salário, eu ficaria na igreja. A pergunta minha para a igreja é: eu tenho salário? Falando para mim: rapaz, você não sabe onde você está, não. Você está em outro planeta. Eu não tenho salário. Nunca tive, engraçado, eu nunca tive. Está falando para mim? Agora, se eu tivesse, biblicamente falando, está correto. Eu estou embasado na escritura. Agora, o engraçado é que eu não tenho, né? Agora, você está incomodado, eu estou tirando algum dinheiro da sua casa, amigo? Eu pedi dinheiro aqui? Eu disse que para você fazer alguma doação? Eu acho que o mercenário está do outro lado, né? Agora, você deve gastar com um monte de sujeira, vai ver que é um cara, não sei, mas de repente é um cara viciado, é um cara que trai a esposa, não sei, tá? Eu não sei. E está querendo fazer graça. Sabe uma coisa, irmão? Tem um bando de gente fazendo campanha contra políticos corruptos, mas eles aceitam propina de falsas autoridades na rua, porque eu já vi. Mas parece cheio de justiça, mas sempre que o carro dele está com problema, ele tira um dinheirinho e fala: dá para a gente conversar, não? Corrupto ativo, corrupto passivo. Depois vai aparecer como hipócrita, te pagando de santão. E outra, por que está na live, né? O engraçado é que eu estou falando da nossa origem, né? Agora que eu estou querendo esse assunto. Todos os valores divinos estão em ser. Jesus não... Agora, irmãos, interessante. Por que Jesus, olha só, Jesus nasceu sem ter um lugar para nascer, foi nascer numa manjedoura, viveu como carpinteiro um tempo e depois no ministério ele trabalha tendo ofertas das mulheres ricas que sustentavam o seu ministério. Mas ele mesmo não tinha uma casa própria. Eu estou pregando que eu não devo ter casa própria? Não, estou dizendo que Jesus não tinha. Tanto que ele fala para João hospedar Maria, sua mãe. Tanto que ele fala isso: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E Jesus morre na cruz, irmãos. E quando ele é enterrado, é num túmulo emprestado. Você está entendendo? A felicidade de alguém, Jesus queria mostrar que aí ali está o próprio Deus, o dono do ouro e da prata. O Criador de todas as coisas estava em forma humana ali, que é Jesus. E ele viveu aqui sem usurpar riquezas da terra, porque a maior riqueza dos céus é de onde vem tudo.
Porém, em nenhum lugar da Escritura nós vamos encontrar que a felicidade vem das coisas materiais. A felicidade vem de um relacionamento com Deus. Agora, a mesma Bíblia não nos dá apoio para dizer que obreiros, homens e mulheres de Deus, não têm o direito de viver uma vida regalada na terra e ter tudo do bom e do melhor, que não há erro nenhum. Não há pecado nenhum. Amém? Oi? Não, isso aí não. Que é isso? Faz isso não. Não. Esse neném que está aqui, eu estou falando que é minha neta, a Lavínia. Ela é de verdade. E é pentecostal. É o barulhão que ela faz. Então, irmãos, se você é cristão, ou pelo menos diz que é cristão, e não está vivendo o evangelho, você é um religioso, passa um dia inteiro com o coração, a diferença do homem sem Deus. Qual é a diferença? Ah, que você frequenta a igreja evangélica. Só essa a diferença. Você está certo? Infelizmente você vai ter que apertar a mãozinha do anticristo. Porque você entendeu errado. A nossa felicidade nunca vem de coisas criadas. Ela vem do que não é criado. De coisas eternas. E o relacionamento que eu devo ter com Deus é renunciar ao meu eu. Não é apagar não, porque é heresia. Renunciar ao meu eu. Renunciar os meus propósitos fora do plano dele e servi-lo. Se eu fosse escutar pastores ou crentes que me humilharam e que nós tivemos embates, se eu fosse olhar isso para viver uma vida afastada do evangelho, eu nunca estaria 39 anos servindo a Cristo. Porque a gente escuta cada coisa, mas são seres humanos. Eu também não falei cada coisa para os outros. E os outros falam para mim, somos seres humanos. Então, nessa noite eu quero fechar. Eu abri aqui um parêntese, né, para falar sobre a questão de salário de obreiros, e eu acho até que era o assunto que precisava ser falado no final, porque eu não programei isso. E eu também nunca fui de falar desse assunto. Nem é na igreja, fora dos microfones, é um tema que eu não abordo. Eu não falo. E aí os hipócritas rapidinho botam o nariz para fora quando a gente toca no assunto. Tente fazer uma campanha, como eu disse, proibindo as pessoas de gastar dinheiro no carnaval para você ver o rolo que isso dá. Mas se alguém der alguma coisa na igreja, um homem rico que doa a sua riqueza na igreja, nosso Deus. Mas se ele doar para alguma coisa por aí, para lá na rua, não tem problema não, pode até jogar fora. Se uma mulher da vida, uma mulher, né, famosa, que está gastando dinheiro com coisas que não presta, se converte, até aquele dia eles não disseram que ela era adulta, não disseram nada. Daquele dia em diante que ela veio para a igreja, aí ó, fez, agora a crente vai para o céu. Pior, está dando o dinheiro dela na igreja, para sustentar pastor. A conversa dos sem noção, de pessoas sem cérebro, e pessoas que não conhecem Deus, mas que estão como hienas, né, querendo dissecar a primeira vítima que encontrar pelo caminho. Então, nessa noite, quero te convidar a orar ao Senhor. Quero agradecer quem tem participado conosco, né? Qual é o número aí? Quero agradecer as pessoas que têm participado conosco. Lembrar que nós estamos perto de alcançar... Estamos em quanto? 9.960 pessoas? 9.940 pessoas? Nós estamos em um número de inscritos em 9.940 pessoas. Precisamos de 60 inscritos para nós completarmos 10.000 pessoas no TikTok. Tá bom? Os irmãos que acham esse conteúdo relevante, tá? A gente prega na quarta-feira às 20 horas, sexta também às 20 horas, domingo 9h40 da manhã, mais ou menos, e domingo à noite. Então, eu convido vocês, tá? Os que sempre participam conosco, a falar da nossa live, compartilhar, né? Assistir os vídeos que muita gente já até pediu, né?
assistir os vídeos e para promover o tipo de trabalho que fazemos. Lembrando que nós somos irreverentes na live por causa do tipo de plateia. Nós temos plateia que gostam de fazer comentários chulos. Comentários... nós somos obrigados a responder o tolo na altura dele, porque eles gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Se você fala, nós temos que te dar uma resposta à altura. Se você falar besteira, conhecimento de Deus é ensinar as nações. Mas às vezes a gente vai ensinar um cavalo chucro. A gente vai ensinar um burro chucro. Isso é uma metáfora, tá? Às vezes a gente vai ensinar uma pessoa agressiva, como já aconteceu, alguns hereges. A gente bateu de frente, o camarada se inscreveu no nosso canal. Porque ele reconheceu que estava errado. Certo? Algum tempo atrás eu estava aqui pregando, e quando eu terminei, tá? Essa live de hoje não precisa gravar, não. Não? Você está pensando em gravar? Eu estava falando aqui, irmãos, e de repente Deus me deu uma revelação. O camarada disse que eu estava invocando o troço errado aqui. Quer dizer, olha o nível. Porque são pessoas irreverentes, desrespeitosas, pessoas sem noção. E a gente responde à altura. São pessoas que não sabem do que estão falando. E aí a gente é obrigado a responder à altura. Quem fala o que não pensa, escuta o que não quer. Não que ofendamos, mas somos obrigados a responder à altura. A responder em cima da estultícia da pessoa. Amém? Vamos orar? De pé, por favor. O que foi? Alguém já observou, irmãos, que a gente não fala de política? A ordem é, sempre que alguém falar, a gente cancela. Não. Quem está na nossa live sabe que a gente não fala. E nem de dinheiro. Hoje eu dei uma pincelada porque estão falando besteira aí. Muita besteira, né? É claro, quem está falando é santo, deixa eu falar para quem andou dizendo impropérios na live. A Bíblia diz que a boca do tolo, irmãos, é um sepulcro aberto. Quando abre, só tem defunto. É por isso que o ímpio abre a boca. Para você saber que é uma pessoa perversa e perdida, escuta o que ele vai falar. Só fala besteira. Xinga, despeja ódio, ressentimento. É um sepulcro, a boca é um sepulcro aberto. Então, assim, é só para você saber que são pessoas desprezíveis e doentes e que precisam de salvação. Por isso que a nossa live é irreverente. Porque a gente lida com pessoas desse nível baixo. Baixo além da baixeza. E a gente é obrigado, né? Eu não ouço. Mas o pessoal da equipe e outros aqui ficam, gente, olha só isso. Eles ficam revoltados, né? Que a gente fala, beijinho no ombro. Pai eterno, em o nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos por estarmos na tua presença. Obrigado por esta reunião, obrigado pela tua palavra, que ela sirva de reflexão para os amigos e inimigos, para aqueles que te odeiam, para aqueles que te amam, que ela venha produzir o efeito que se faz necessário. Dá-nos uma semana de bênção na tua presença. Despede-nos em paz, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado? Em nome de Jesus.